quando a gente fala de segurança para o produtor, às vezes fica um pouco em aberto, né? Porque ele diz, bom, eu estou dependendo do clima. Esse ano aqui, mesmo quem tinha irrigação, teve problema porque ele tinha água, mas a temperatura estava muito alta. Como que fica a tecnologia dos irrigantes para determinação do zoneamento de risco? Quem tem irrigação, aquele talhão, a possibilidade de fornecer água é uma vantagem a mais para que ele tenha um espaço maior? E eu pergunto isso, eu faço esse questionamento, porque a quantidade de área irrigada no Mato Grosso hoje é muito pequena perto do que poderia ser. No começo de fevereiro, nós recebemos um grupo de produtores do Kansas, e ele me perguntou assim, mas por que vocês têm irrigação aqui? Se chove 2.000 milímetros por ano. Eu falei, o problema é que abre a torneira em 10 dias, depois fecha em 20, né? Então, a gente tem essa concentração grande, e aí mesmo tendo a água, a temperatura muito alta faz com que a lavoura sinta muito. Há uma diferenciação, até em termos de seguro ou financiamento, para quem tem a irrigação? Existe um estudo específico para essa característica de produtor? Rogério, essa parte da irrigação, algumas culturas estão entrando no zoneamento, as culturas irrigadas. A grande parte que nós temos era com foco nas culturas de sequeiro. Aí vão entrar algumas culturas irrigadas, que é um zoneamento um pouco diferente, porque a irrigação, em tese, você elimina aquele problema da falta de água durante o ciclo. Isso se você manejar da forma correta, se você tiver clareza ali dos coeficientes daquela cultura, do quanto de água que ela necessita. Então tem vários poréns. O fato de você ter a irrigação melhora muito a sua chance de sair do ciclo da cultura melhor, produzir bem, porque quando falta água, geralmente em algumas culturas o que acontece é uma irrigação de complementação. Você tinha água durante um período pela chuva, cessou a chuva, você irriga e a cultura produz bem. Tem outras questões daí que podem entrar fitossanitárias, dependendo se você não rotaciona essas culturas, mas do ponto de vista climático é uma ferramenta interessante e importantíssima a irrigação. No entanto, a nossa agricultura é predominantemente de sequeiro e a gente inevitavelmente não vai conseguir irrigar toda essa área, mas a irrigação é um instrumento muito importante que o produtor pode utilizar. Eu não sei esse dado, não sei se você tem, mas qual que é a porcentagem hoje, média, de irrigantes no Mato Grosso? Acho que não chega a 5%, né, Zolino? No Mato Grosso, nós acompanhamos aqui em algumas regiões, Rogério, eu não acho que chega a esse número de 5%. É preciso recapitular hoje e ver como que expandiu. A irrigação tem expandido bastante, principalmente na bacia do Rio Telespires. A gente tem um eixo aqui de avanço da agricultura irrigada, principalmente com pivô, mas comparativamente a área é relativamente pequena essa porcentagem, da área potencial irrigável e da área total que nós temos hoje em termos de uso das culturas, seja soja, milho ou algodão. E como que o produtor, ou como que é feita a fiscalização, não vamos dizer fiscalização, o acompanhamento dos produtores que respeitam as faixas de zoneamento? Porque existe aquela máxima, né? O produtor quer plantar, então quando um agricultor vizinho liga o trator, o outro já sai plantando. E é o que ele espera para fazer, embora hoje a gente tenha conseguido aí ter produção, não estou dizendo só da agrícola, ao longo do ano inteiro. Então a gente tem a produção agrícola, produção florestal, produção pecuária integradas. Mas como que é feito esse acompanhamento de quem está utilizando o aplicativo ou está respeitando o zoneamento? Vocês têm um trabalho também que eu posso dizer, não é social, mas de questionamento ou de questionários, perdão, não questionamento, com os produtores. Olha, você plantou essa área dentro do zoneamento, você viu resposta? Vocês fazem esse acompanhamento também?
Rogério, a parte, por exemplo, do acompanhamento, o que acontece? O produtor hoje, a grande maioria, ele está muito antenado nessa questão do início ali, principalmente da janela. Ele sabe se ele antecipar demais, o risco vai acontecer de forma mais intensa e ele tem clareza sobre isso. A questão do ZARC, ela não impede, o zoneamento não impede que o produtor plante. Nós orientamos ele para que plante naquele período. Rogério, eu quero plantar fora desse período. Você pode plantar. No entanto, o risco é muito alto. E quando isso é mais latente, a questão de você respeitar a janela? Quando você vai no programa Proagro, Garantia Safra ou numa instituição privada para conseguir recurso, eles vão fazer toda a orientação, você vai falar, eu vou plantar dentro da janela e tudo mais. Se acontecer alguma coisa, a gente consegue identificar via satélite. Tem várias possibilidades. Os bancos têm os agrônomos que vão em campo, vão avaliar. E se eles identificarem que aquilo não foi feito conforme você declarou que iria fazer, aí a gente tem um problema, porque eles também não vão querer liberar o recurso se for um seguro. Zolim, você falou que ia plantar na janela dia 1º de outubro, mas você plantou dia 10 de setembro. Estou dando um exemplo. Então, a gente consegue acompanhar isso. Um outro ponto que a gente, inclusive discutindo sobre essas questões de manejo, como que você vai comprovar se você tem um manejo 2, 3 ou 4? Você vai ter algumas análises de solo, você tem imagens, fotos, e tem vários elementos que você vai informar para falar, ok, eu estou no nível 3, ou no nível 2, ou no nível 4, e portanto eu tenho um risco menor. Se acontecer qualquer problema, isso também vai ser aferido. Vai o responsável, um agrônomo, um técnico na área, vai verificar, não, realmente o Rogério planta, já tem 3, 4 anos, tem cobertura, ok, tá tudo, aconteceu um ano muito atípico e ele seguiu tudo que poderia ser seguido. Aqui, Rogério, é sempre a confiança. A gente precisa confiar naquelas informações, porque se for uma questão de controle, hoje a gente consegue identificar. A gente que eu falo, o banco, a instituição financiadora, consegue identificar se foi respeitada ou não aquela janela. O importante hoje é a gente fazer o que está fazendo aqui, né? Divulgar essa tecnologia para que ela chegue no maior número de produtores e realmente o produtor ou o técnico que dá assistência para ele, o agrônomo, o zootecnista, façam uso dessa ferramenta. Porque eu acho que se você conseguir colocar a planta numa situação, numa condição climática mais vantajosa, ela vai ser mais resiliente em termos de ataque de pragas e doenças, ela vai ter o seu potencial produtivo explorado ao máximo, e aí com isso você acaba reduzindo o risco, o produtor consegue colher mais, ter margem de lucro e reinvestir na sua cultura. É isso que a gente precisa e quer que aconteça.